estamos de volta com o primeiro bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, 14 de junho. Gostaria de agradecer sua audiência, sua companhia. Você que todas as sextas-feiras acompanha o nosso programa de debate, o Tribuna Livre. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Tribuna Livre o Germano Marino, presidente do Fórum de ONGs LGBTs do Acre, e o Giovanni Clay, do Movimento por Universidade Popular. E eu já pergunto para os dois: por que a igualdade de gênero e a igualdade racial estão distantes de ser uma realidade no Brasil? Além do Brasil ter sido um dos últimos países na América do Sul a abolir a escravidão, né? Nós ainda temos países que ainda têm a escravidão ainda, e você sabe que tudo aquilo que é estigmatizado, porque quando se fala em raça, as pessoas geralmente só se vê a raça negra, né, ou raça descendência, mas nós estamos falando de raça humana. E todo tipo que é discriminação, violação de direitos, está violando a raça humana, seja para negros, LGBT, seja para indígenas, deficientes. Então, no Brasil, ainda com toda essa mega diversidade que nós temos, pluralidade da população brasileira, a miscigenação dos povos, nós já temos bastante discriminação. Giovanni. Como o Giovanni está colocando assim, acho que quando se fala em questão da igualdade entre a população em si, o maior choque é o processo de violência. É a violência direito básico. Quando eu falo hoje que a prática do racismo ela existe, a existência da homofobia, do machismo, da discriminação como tudo, ela acontece pela violência. Você discrimina, você seleciona, você separa, e assim a prática de separar é uma separação violenta, retirando direitos, retirando acesso, retirando a oportunidade. Então, quando você não garante, de fato, o direito básico, você, de fato, está discriminando. E aí, quando você entra na relação do racismo, é a discriminação racial, onde você sofre alguma violência por ser de uma determinada raça. E aí, quando se fala em raça, é importante colocar que no debate da raça da população negra não é visto na área biológica, é na área da sociologia. Porque na biologia, na saúde, ela entende que não existe distinção de raças. Porém, no campo das humanas, da sociologia, existe. Porque você percebe que o negro ele é tratado de forma diferente de um branco. Dependendo da região, o amarelo ele é tratado diferente de outra forma de outras pessoas. Então, o debate de discriminação racial no mundo, ela segue muito isso. Inclusive, existem vários conceitos sobre raças. E aí, no Brasil, a gente é bastante diferenciado. No Brasil, a gente tem a raça negra, branca, amarela e indígena, a partir desse princípio de distinção de segmentos. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os dois. Embora ambos se sintam discriminados, mas no seu caso cabe a pergunta: o gay nasce gay ou é uma opção? Isso é uma pergunta. E eu vou fazer aqui para o Giovanni a seguinte pergunta: a discriminação a que você se refere pelo fato de ser negro não é menor do que a discriminação que você sofre pelo fato de estar numa classe social menos relevante? Comigo agora? É. Primeiro. Então, é opção? Qual foi a pergunta? Ou nasce? A pessoa ela nasce com a sua condição humana da sexualidade. Nenhum ser humano, nenhum animal racional ou irracional nasce sem sexualidade. Isso pode diferir se é hétero, se é homo, se é bissexual. Só que as pessoas só enxergam os LGBTs, a lésbica, o gay, a travesti, transexual, apenas como indivíduos que se relacionam sexualmente com outras pessoas. Se você se relaciona com homem, se o Muniz se relaciona com homem ou Narciso ou Tião, é gay. Você está entendendo? Mas tira o sexo. Um padre que faz um voto de castidade, ele não se relaciona sexualmente nem com homem, nem com mulher, com animal, com extraterrestre, e nem por isso você vai deixar de dizer se ele é hétero, se ele é homo, se ele é bi. Você está entendendo? Uma freira que faz um voto de castidade e não faz o sexo, você não sabe qual é a sexualidade dela. Você não pode enquadrar Mas você não ela. acabou de dizer que que a pessoa nasce com a sexualidade? Nasce com a sexualidade. Ela abdica? Eu estou dizendo assim, você abdicar, por exemplo, as pessoas dizem assim, gay pode ser curado, né? Aí a pessoa, vamos dar um exemplo, né? Vai lá, tem uma orientação religiosa, entra para uma determinada congregação, aí lá se converte, aí não faz mais o sexo com a pessoa do mesmo sexo e diz que está curado. Você está entendendo? Não é o ato de você fazer o sexo com uma pessoa do mesmo sexo que você vai deixar de ser gay. Porque o gay não é só o ato de você fazer o sexo com a pessoa do mesmo sexo.
né? Você ser lésbica não é só o ato de você se envolver com uma mulher, se envolver com outra mulher. Tira o sexo, porque a pessoa já tem sexualidade. Tira o ato praticado. As pessoas só nos enxergam como um ato praticado. Se você tirar o ato praticado, você não vai saber, porque... Aí por isso que eu pergunto, o padre e a freira, que faz voto de castidade, eles não praticam sexo, né? Então qual é a sexualidade deles? Eles não têm sexualidade? Eles têm. Só que aí é quando as pessoas se esquecem que gays, né, os homossexuais, gays é o quê? Um homem que se envolve afetivamente e sexualmente com pessoas do mesmo sexo. Tem o afetivo e tem o sexo. Você foi muito preciso na resposta, Germano, e aí está mais que comprovado o que você falou. Então, a primeira discriminação ele encontra na própria família. A maioria das famílias ainda, as conservadoras, já começa a discriminar lá ainda na infância. As pessoas dizem assim, Germana, eu não tenho discriminação com você, mas se eu disser para elas assim, mas você aceitaria se você tivesse um filho gay? Aí é outra situação. Outra quando traz para dentro de casa, aí é outra situação. Eu ouvia, lhe interrompendo, eu ouvia muito se falar que, por exemplo, na sua casa é homossexual, na casa do vizinho é viado, na sua casa é dependente químico, na casa do vizinho é drogado, noiado, e assim sucessivamente. É mais ou menos assim? Além de ser assim, também tem ainda, com esse aumento do conservadorismo no Brasil, só fez aumentar os atritos e os ânimos das pessoas querer novamente levantar um discurso que as pessoas têm que ser curadas, como se existe uma patologia, como se as pessoas fossem doentes. Em 1999, no Brasil, nós tivemos o Conselho Federal de Psicologia, né, que estabeleceu que no Brasil não se pode fazer reversão sexual, ou seja, não existe cura, não é uma doença mental, porque em 1990 a Organização Mundial de Saúde retirou da CID, da Classificação Internacional de Doenças, o sufismo e ismo, classificando como se fosse que a gente tinha uma patologia mental. Então, as instituições, os profissionais que estudam, pesquisam, já dizem que nós não somos doentes, aí nós viemos aumentar aí com o conservadorismo, com alguns setores, dizer que nós precisamos ser curados, né? Eu acho que a gente não pode mais levar esse debate, é isso que está acontecendo no Brasil, esse debate de nos colocar os LGBTs como doentes, que é que as leis não estão sendo aprovadas. Querer curar o gay é a mesma coisa de querer fazer o preto ficar branco? Deixa o Giovanni falar que para mim é muito... Para mim, deixa o Giovanni falar, porque estou discriminando já o Giovanni aqui. O mais importante, na minha pergunta, é a diferença entre discriminação social e discriminação racial. E vou acrescentar mais. Há uns 2, 3 meses atrás, eu escutando um depoimento, uma defesa, um debate, uma procuradora lá de Brasília, por sinal, falando muito postadamente, muito esclarecidamente, aí ela concluiu com a seguinte frase, que também eu quero que o Giovanni ponha essa frase na resposta que vai me dar. Ela disse que no Brasil, o preto rico vira branco e o branco pobre vira preto, tratando de discriminação racial e social. Tem sentido. Mas eu acho que, primeiro, assim, a nossa maior dificuldade de discutir sobre o racismo no Brasil e no mundo é porque a gente nega a história. Quando você para entender a história, a religião, o Estado, a coroa, todo o processo histórico, ele afirmou que o negro no mundo e outras raças eram inferiores. E não era justificando biologicamente, não. Quem tentou fazer foi Hitler. Mas antes de Hitler, a todo momento se tentou criar diferenciação entre as raças, colocando uma inferior e uma superior. Nesse processo, todo mundo seguiu essa lógica de tentar classificar. E o Brasil seguiu na mesma lógica. Não é à toa que aqui no Brasil nós tínhamos escravos. E quem eram os escravos? Pretos. E por que eram os pretos? Porque a nível mundo nós tínhamos um processo de racismo, de classificar raças. E não era a classificação social. Os escravos chegaram aqui atravessando o Atlântico inteirinho, né? E muitos desses eram reis, eram rainhas, que tiveram suas terras invadidas e transformadas em escravos. Então, ela é racial de fato. E esse processo ele não acaba com a dita abolição. Porque, muito pelo contrário, o Brasil ele resistiu ao máximo para acabar com a escravidão. Inclusive, tem dados que colocam que no momento que ela assinou ali, foi para não ter uma rebelião. Porque a maioria dos negros que aqui estavam no Brasil já estavam preparados em quilombos para se manifestar contra o Estado. Verdade. Então, ao invés de permitir a rebelião, falou assim, mas iremos aqui acabar para que não gere um problema maior.
Então, e o processo histórico ele mostra que, além disso, o que acontece? Com o fim da escravidão dita no Brasil, que é uma pseudo, isso é uma falsa fim da escravidão, nós tivemos aonde? O negro no Brasil falou assim, ó, tá livre. Abriu o porto na fazenda, colocou ele na rua sem alimentação, sem assistência, sem emprego. E ele foi para onde? Foi para as favelas, para os morros, para as periferias. E aí, não, mas de fato, porque a Inglaterra não impôs, ó, liberta os negros, porque é o preço de quem consuma. A Inglaterra pressionou o Brasil, não foi para libertar por uma boa ação, foi porque ela precisava de gente para consumir. E se o negro fosse cidadão e pudesse trabalhar e ter dinheiro, ia consumir mais ainda. Mas você diz que da sua resposta volta e meia, você vai para o centro questão social. Vai, porque é um processo, é um processo que responde. Giovanni. Se o negro foi liberto, foi para a favela, não teve emprego, não teve alimentação, não teve moradia, a consequência do racismo é a questão social. Ela é consequência. Hoje, eu ser um negro que não tem acesso à educação, a emprego, é um processo histórico. Que aí eu coloco, o meu bisavô, ele foi escravo. Se eu fizer levantamento histórico, o meu bisavô, nas gerações próximas de mim, ele teve contato direto com o escravo. E ele ensinou o que para o meu pai? Que universidade é bom? Ele não vai ensinar, porque ele nunca teve acesso à universidade. O meu pai vai ensinar o que para mim? Para o meu pai, a prioridade entre eu trabalhar numa colônia, numa chácara, ou então vir para a universidade, ele vai falar o que para mim? E os seus filhos, você acha que você vai mudar um pouquinho a cabecinha deles? Vai mudar porque nós começamos a ter uma pressão social. O movimento LGBT, o movimento de mulheres, o movimento negro começou a exigir do Estado que ele pudesse equiparar a discriminação histórica feita por ele, hoje pelas cotas. Eu entrei na UFAC pelas cotas. Eu vou concluir hoje uma segunda graduação, porque as políticas públicas me deram acesso. Você tem a primeira graduação em quê? A minha primeira é em serviço social e a minha segunda agora vai ser em saúde coletiva. Porque políticas públicas me ofertaram. Primeiro foi pelo ProUni e agora pelas cotas. E essa ruptura, ela vai ter uma mudança social. Porque a próxima geração dos meus filhos, ela vai ter uma perspectiva de que a educação ela é importante. Mas aí quando se vem para essa questão das cotas, o próprio negro não está se autodiscriminando? Porque a cor dele ou a inteligência não difere do branco. De fato, ela não difere. Mas o meu acesso à alimentação, dedicação de estudo e tempo para estudo difere. Porque o filho de um juiz, ele vai estudar de manhã, vai fazer um cursinho de música à tarde, vai fazer um curso de dança no início, no finalzinho da noite, e no turno da noite, o pai dele vai lá e vai dar uma revisão. Eu vou ter que estudar de manhã, vou ter que ir para aula à tarde, e à noite eu vou ter que ajudar em casa. A minha forma de me dedicar a estudar nunca vai ser igual. Você me fez lembrar o Samba Enredo da Mangueira de 88, que é uma data simbólica para essa luta, e diz o seguinte: anos depois o negro está livre do açoite da senzala, mas está preso na miséria na favela. Então, é isso que o Nancis quis dá com a mão, tira com a outra. É isso que o Nancis colocar, porque nós temos aí uma grande disparidade fala em negros, né, e fala sempre que foi condicionada à pobreza, né, por causa da escravidão, já vem que o acesso à desigualdade é inerente a isso. Quando você diz que o preto, quando é rico, se torna-se branco, e é mesmo. A questão financeira, ela traduz muito isso. A questão do gay rico e o gay pobre, quem é mais discriminado é o gay pobre. Tá vendo? Se o gay é pobre, é negro, deficiente, ou ele é travesti ou transexual, que aí ajunta com o machismo, porque a gente não pode se afeminar porque o machismo já cai em cima, entendeu? Porque as pessoas até conseguem me aceitar ao Germano, a liderança do movimento LGBT. Chega todo arrumadinho, sabe conversar, tudo, mas se chega aí o trejeitado, afeminado, as pessoas já perdem logo uma repulsa, porque vê o machismo. E se eu me apresentasse como pobre, seria um outro tipo de preconceito. Então, nesse momento, eu viro um gay, aceito na sociedade, que as pessoas, entre aspas, acham que eu tenho condição financeira melhor do que um gay que mora na Sobral, mas elas não sabem que eu também moro na periferia de Rio Branco, lá no Defesa Civil. Mas a questão da desigualdade social, de pobreza entre ricos e pobres, hoje em dia está muito presente isso no Brasil. Hoje em dia no Brasil as pessoas estão discriminando por qualquer coisa, e principalmente quem é rico quer se proteger quem quer ser rico, quem é pobre quer se proteger quem quer ser pobre. Apesar do que os pobres hoje em dia estão querendo proteger quem tem dinheiro e não estão se enxergando que quem tem dinheiro quer tirar mais direitos de quem está na miséria. Lamentável. Nós vamos ter que fazer um intervalo comercial e já voltamos com o segundo bloco do Tribuna Livre. Não sai daí.
Tchau.